Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é José Danley Cavalcante dos Santos, sou zootecnista, formado pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em produção animal também por essa respectiva instituição, onde trabalhei com pequenos ruminantes em diversas condições do semiárido. Agradeço a todos os organizadores do 2º Congresso Nacional dos Profissionais das áreas agrícolas por ter me convidado, para estar aqui falando um pouco a vocês sobre como se dá o bem-estar animal nos sistemas de produção dos pequenos ruminantes no semiárido, Será um prazer estar aqui junto com vocês, tratando um pouco de como deve ser levado em consideração esse bem-estar nesses diversos sistemas de produção. Então, com base nisso, primeiro vamos entender o que é considerado clima. O clima de uma região ele pode ser considerado como resposta da atmosfera à interação da energia solar incidente com os fatores geológicos e biológicos. E aí é o que descreve diversas hipóteses, como por exemplo a hipótese de Gaia, onde, segundo este, a evolução do ambiente climático, ela vai ocorrer e vai ser afetada, fazendo com que a evolução dos organismos seja um fenômeno de coevolução. Então a gente vai ter as respostas da atmosfera com a interação desses organismos com os diversos fatores geológicos e biológicos, fazendo com que se tenha a evolução do ambiente como consequência dos organismos, e aí a gente vai ter o que a gente chama de coevolução. E aí, quando o indivíduo consegue sobreviver e, além disso, aumentar a sua frequência gênica, a gente diz que esses indivíduos se adaptaram, esses indivíduos estão aptos a viver naquele ambiente. Um indicativo simples que se aplica a essa definição é a predominância, por exemplo, de diversas espécies num local específico do planeta. Por exemplo, essa seleção natural ela vai criar uma combinação melhor entre os animais e os ambientes, que vão gerar uma população adaptada às condições do ambiente, que vão ter indivíduos com fenótipo preparados para enfrentar os desafios in loco, Portanto, entender como funciona essa seleção e adaptação desses organismos e quais os fenômenos ocorrem é essencial para essa compreensão da seleção natural e adaptação dos organismos nesse tipo de ambiente. Como sabemos, o Brasil ele é um país tropical com altas temperaturas durante o dia e intensa radiação, que isso vai fazer com que se tenha uma interferência nas respostas dos animais. O Brasil é caracterizado por não ter uma grande variação, principalmente na nossa região semiárida a nível de Nordeste. A gente tem uma condição de ambiente que não varia muito, E aí a gente vai encontrar, na maior parte do ano, uma intensa radiação solar. E aí, como é que tem se dado a distribuição desses rebanhos na região Nordeste e no Brasil por inteiro, No Brasil, grande parte do rebanho dos ovinos está localizada atualmente na região Nordeste, que é a única onde os rebanhos de caprinos e ovinos cresceram de 2006 a 2007. A gente consegue ver uma variação de mais de 15%, tanto para o ovino como também para os caprinos. Isso aí é o que está revelando os dados do último censo do IBGE, divulgado aí no ano 2018. E aí esse rebanho, com todo esse aumento aí na região Nordeste, isso por quê? Porque esses ovinos e caprinos eles apresentam características anatômicas, comportamentais e fisiológicas que traduzem algumas especificidades no balanço de energia dessas condições áridas e semiáridas.
Esses animais eles lidam frequentemente com os desafios nessa condição de ambiente semiárido com baixa disponibilidade de recurso hídrico, oferta e qualidade de alimentos, elevados níveis de radiação solar e flutuações sazonais, né, circadianas na temperatura. De acordo com a regra zoográfica descrita por Beckmann, lá em 1847, para os animais homeotermos, raças de regiões quentes são menores que as de regiões frias. Apesar de uma generalização puramente empírica, descrevendo a correlação de características morfológicas e temperatura do ambiente, essa regra se encaixa muito bem quando a gente leva em consideração os pequenos ruminantes nas regiões áridas e semiáridas, que é o que a gente encontra aqui, principalmente no Nordeste. E isso está totalmente relacionado, né? Esse pequeno tamanho corporal e uma superfície relativamente grande em relação à sua massa, né, são características marcantes nos caprinos e nos ovinos dessas regiões, o que torna esses animais, né, eficientes dissipadores de calor. Nesse sentido, né, essa pressão de seleção promoveu uma alteração gradual na taxa de lotação dos ambientes com alto índice de sobrevivência e reprodução com animais menores, possibilitando assim, aqui no Nordeste, né, a gente ter uma maior número de animais por área. E aí, pensando nisso, né, qual que é o conceito de adaptação? Né? Como é que a gente pode definir a adaptação? Né? Lembrando sempre do conceito que esses animais eles vão ser um sistema termodinâmico, né, que estão continuamente trocando energia com o ambiente, e aí vão ter diversos fatores do ambiente que tendem a produzir essas variações internas no animal, influindo aí nessa adaptação, né? E aí vamos entender melhor o que é esse conceito de adaptação, né? A adaptação a um ambiente, né, está relacionada com as mudanças estruturais, funcionais ou comportamentais observadas no animal, objetivando a sobrevivência, reprodução e produção em condições adversas. E aí, pegando esse mesmo gancho aí de adaptação, como é que a gente pode, né, definir o que é conforto térmico, né? Conforto térmico é a condição do animal na qual os animais não utilizam nenhum mecanismo de regulação. O que é que significa isso? Né? Esses animais, eles, nessa imagem a gente pode ver uma representação esquemática da zona de termoneutralidade dos animais homeotérmicos, né? Esses animais eles vão ter uma zona de termoneutralidade que é ótima para a sua performance e saúde, que é representada aqui pela zona A. A zona B, que é uma zona crítica, no entanto, ainda não se gera um estresse por calor, ou para a esquerda aqui, estresse por frio. E aí esses animais vão ter uma temperatura crítica inferior, onde passando desses animais para o quente vão estar em condições de estresse por calor e para o frio em uma condição de estresse por frio. Tudo isso vai fazer com que os animais tenham um maior gasto energético e vão sair da sua zona de conforto térmico, que seria aqui dentro dessa zona de termoneutralidade. Passando dessa temperatura crítica inferior, os animais vão ter altos custos metabólicos que aí não vão ser benéficos para a sua produção e fazer com que esses animais utilizem mecanismos para manter essa sua temperatura corporal constante. E aí, esses animais vão ter que realizar suas variações comportamentais, fisiológicas e metabólicas para se termorregular. Por fim, voltando aqui ao assunto principal da nossa palestra, né? O que é bem-estar? Como a gente pode definir bem-estar? Né? Bem-estar ele refere-se ao estado de um indivíduo, né, em relação ao ambiente que esse animal foi submetido, né? E aí refere-se a esse estado com relação a esse ambiente. O bem-estar hoje não se usa tanto essas 5 liberdades,
mas é interessante trazer isso para o conhecimento de vocês, e mostrar que isso já evoluiu um pouco, né? E aí, a partir dessas 5 liberdades, que são livre de dor e injúria, livre de desconforto, de fome e sede, livre para expressar o seu comportamento normal e livre de medo e estresse, são condições onde esses animais não vão estar sempre livres de fome e sede. O animal precisa expressar fome e sede para ingerir água e alimentos. O animal vai ter condições de medo e estresse da mesma forma. No entanto, o animal não deve estar exposto a esses estresses continuamente. O animal não deve passar fome, não deve passar sede, não deve estar sempre exposto a uma condição, por exemplo, de estresse. E aí, com a evolução dos tempos, né, a gente utiliza hoje em dia os 5 domínios, que são o domínio da nutrição, domínio do ambiente, domínio da saúde, domínio do comportamento e do estado mental, né? Mellor e Reid, em 1964, trouxeram esse novo conceito, né, para a área do bem-estar, mostrando que ao invés de a gente avaliar o bem-estar pelas 5 liberdades, podemos avaliar melhor através desses 5 domínios. E aí, qual que é a importância, né, de conhecer esses pequenos ruminantes, né? A gente está falando das espécies caprinas e ovinas, que são espécies diferentes, né, com exigências diferentes e comportamentos diferentes, né? E aí a gente não pode falar de bem-estar de pequenos ruminantes sem lembrar essa importância, né? Sabem que os grupos de pequenos ruminantes vão ter os ovinos e os caprinos, que são animais que vão ter esses comportamentos diferentes, que são esses que a gente pode observar aqui. Por exemplo, os caprinos, eles são animais pastejadores e os ovinos são animais pastadores. E aí, mas o que é que isso vai impactar aí no bem-estar desses animais? Vamos lá. Por exemplo, do ponto de vista de alimentação, é necessário atender a alimentação adequada para ambas as espécies, né, além de atender as exigências da categoria. Isso aí não deixa de ser importante, né? No entanto, a gente deve respeitar o hábito de pastejo dessas espécies. Os caprinos, como eu já falei, são predominantemente pastadores, ou seja, se alimentam de folhas e brotos, de árvores e arbustos. Isso não quer dizer que eles não comem, né? Mas que isso faz parte do seu comportamento de forrageamento, quando lhe é dada essa opção. E aí vão existir 2 fatores que determinam a capacidade dos caprinos pastar, né? Primeiro vai ser o seu lábio superior, que é mais móvel do que as ovelhas, né? Permitindo que a cabra seja um animal mais seletivo e ser capaz de pegar partes da planta, né? Como, por exemplo, esses animais vão apresentar uma maior facilidade para esse tipo de pastejo. Já os ovinos, né? Esses são animais predominantemente pastadores, isto é, esses animais vão comer mais gramíneas de porte baixo ou outras ervas, e esses animais eles não gostam das folhas das árvores ou arbustos, preferem comer forragens rasteiras quando lhe dada essa opção, né? No entanto, né, isso não significa que os ovinos eles não vão ter preferência alimentar. Nessas figuras a gente mostra o comportamento de forrageamento dos caprinos na primeira imagem, e essas diferenças vão lhe permitir, né, que esses animais selecionem diferentes tipos de vegetação. E aí, levando em consideração como esses animais se adaptam a esses ambientes, vamos falar agora um pouco sobre a ambiência e bem-estar e mostrar a vocês que a ambiência não é o bem-estar animal, né? A ambiência e o conforto térmico ela faz parte de uma das características da prática de bem-estar, né? Portanto, esse bem-estar e não o contrário do mesmo conceito, né? Trata-se de conceitos diferentes. Então, é importante salientar que bem-estar não é sinônimo de conforto térmico, né? O bem-estar é um estado que o animal se encontra
naquele ambiente. Já a ambiência é aquilo que a gente está oferecendo para os animais. E aí, como é que a gente pode classificar esse bem-estar? Né? A gente pode classificar esse bem-estar em graus, seja ele um bem-estar pobre ou bom. E todo animal ele vai ter uma condição de bem-estar, seja ela pobre ou boa. Quando o animal, por exemplo, apresenta fome, sede, dor, lesões, medo e estresse, ele vai estar numa condição de bem-estar pobre. Quando a gente consegue fazer com que esses animais não estejam livres de doença, estejam num ambiente favorável, estejam realizando seus comportamentos normais, sem condições de medo ou estresse, esses animais vão estar expostos a uma condição de ambiente com alto grau de bem-estar. E aí, né, como é que está atualmente o mercado consumidor, né, desses produtos? Né? Os produtos oriundos desses sistemas de alto grau de bem-estar, atualmente eles têm apresentado altos valores agregados, né, sejam eles de ordem econômica e ética, atendendo à demanda, né, de um nicho específico de mercado. Para isso, a gente deve entender quais que são as condições favoráveis para esses animais. Nessa tabela, a gente pode observar as temperaturas críticas inferiores e superiores, né? E as zonas de conforto térmico para ovinos e caprinos, de acordo com as suas respectivas condições. Por exemplo, a primeira aqui para cordeiros recém-nascidos, logo após ovinos adultos, ovinos lanados com diferentes espessuras de lã e os caprinos adultos. Vocês conseguem perceber que essas temperaturas críticas inferior e superior variam de acordo com a espécie, de acordo com a superfície do pelame desses animais, o que vai fazer com que também se varie essa zona de conforto térmico desses animais. Por isso a gente deve estar sempre atento a essas características desses animais de acordo com cada fase. E aí, para que se tenha uma base e uma pecuária rentável, a gente tem que levar em consideração todos esses pilares, né? Nutrição, manejo, genética e sanidade. Muito tem se esquecido das condições de ambiente e bem-estar desses animais, que é um dos pilares para que a gente tenha que levar em consideração para que a gente tenha uma pecuária rentável. Isso por quê? Porque esses animais vão estar sempre expostos às diversas condições do ambiente. Esses animais vão ter uma ação direta no seu comportamento, na forma como se regulam por ações diretas da temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar, pressão atmosférica, vento, a precipitação, a nebulosidade e a luminosidade, que vão gerar ações indiretas nos animais, que podem gerar aumento na temperatura corporal, numa condição de estresse térmico, por exemplo, por calor, e aí isso vão fazer com que esses animais reduzam seu consumo de matéria seca, vão buscar sombra e ventilação, diminuir a atividade, aumentar a transpiração, aumentar o consumo de água. E tudo isso vai fazer com que esses animais diminuam seus resultados da produção e saúde, diminuam a atividade reprodutiva. E aí a gente não vai ter como produzir com eficiência, nem também fornecendo uma boa condição de bem-estar para esses animais. E aí como a gente deve levar em consideração essa interação ambiente-animal, né? Os animais vão ser influenciados pelos fatores externos, que são os elementos físicos, químicos, biológicos, sociais, e os elementos climáticos, e os internos, que são as condições externas do ambiente, né, as características das condições, os tipos de materiais utilizados, as orientações das construções e o sombreamento, que tudo isso vai estar refletindo aí na capacidade produtiva desses animais. E aí, nem sempre, né, o bem-estar animal ele vai implicar no aumento de custos para o produtor, né, que é o que muito tem se pensado. Isso por quê? Né? Porque esse bem-estar ele implica em melhorar as condições de criação do animal, seja ele fazendo as condições, ajuste, né, nessas condições ambientais
postas à criação ou simplesmente realizando ajustes no manejo em geral, podendo estar ligado ou não à adoção de tecnologias, né? E aí, por que esse bem-estar vai gerar um benefício para essa produção? Por exemplo, se a gente tem uma baía de caprinos em que toda vez que chove, a maior parte da chuva acaba caindo dentro da baía, inundando os costos dos animais. Isso vai fazer com que esses animais tenham o seu consumo prejudicado, né? Um simples ajuste a se fazer, por exemplo, é uma barreira aqui para a chuva, utilizando uma simples lona ou qualquer material que sirva de barreira para evitar esse problema. E aí, nesse caso, por exemplo, não foi utilizado uma tecnologia de ponta, apenas realizado um ajuste com o uso de um material que o produtor já tinha em sua propriedade. Isso fez com que se reduzisse o problema, né, em ordem ambiental, que estava afetando indiretamente os animais, e ainda reduziu os prejuízos do produtor ao evitar que se perdesse a ração fornecida para esses animais, né? E aí, qual que é essa relação bem-estar-produtividade, né? Nessa imagem aqui a gente tem uma relação entre bem-estar e produtividade. Aqui a gente tem o ponto A, né, que é um ponto de referência inicial, onde há qualquer esforço específico de gestão orientado, né, não há nenhum esforço para a exploração da produtividade do animal, que corresponde a um animal em uma condição de bem-estar natural, né? Que aí onde os animais vão estar aí sob as suas condições, por exemplo, de natureza. A partir do ponto B, né, a gente impõe as tecnologias produtivas de apoio a esses animais, né, que são os sistemas de produção intensivos que temos hoje, e aí que apelam para níveis de produções crescentes e para ter ganhos de eficiência na utilização dos recursos, e é isso em resposta aos incentivos e pressões da natureza industrial, né, e podem conduzir ao limite do potencial biológico e produtivo dos animais, e eventualmente entra em colapso do sistema de produção, que é o caso aqui do ponto E, né? Quanto mais a gente aumenta essa produtividade, pode também chegar a uma condição de crueldade de bem-estar. Já o ponto C, né, ele reflete aqui uma situação de equilíbrio, onde a gente equilibra entre o ponto B e o D, onde se recomenda reduzir a produtividade, tendo como contrapartida, né, a ocorrência de ganhos de bem-estar, né, tendo em vista maximizar ou pelo menos melhorar, né, a utilidade dos consumidores dos produtos animais sensíveis, né, a essas condições de bem-estar. Então aqui o ponto C seria realmente o desejável. E aí, qual que são os principais problemas observados de bem-estar animal nesses sistemas de produção? Um dos grandes problemas, né, é a ausência de sombra, de qualidade e abrigo, né? Nessas imagens a gente pode ver os pequenos ruminantes estão se refugiando da radiação solar direta em uma sombra projetada, né? E isso ressalta a importância do sombreamento de qualidade, bem como a existência de abrigos para que esses animais se refugiem ao sol, como também da chuva, quando ocorrer. E aí, um outro fator é a alta densidade desses animais, né? Que é o espaço inadequado aí no comedouro, né? Nessa imagem a gente pode ver que o comedouro ele é insuficiente, né? O espaço para os animais, não é possível que esses animais se alimentem ao mesmo tempo. Isso pode estar prejudicando o bem-estar desses animais, porque vai promover uma competição entre eles, né? O que provoca estresse e, além disso, né? Enquanto uns se alimentam, outros vão ter que esperar e provavelmente só terão acesso à alimentação quando restar porções, né? Com qualidade bem inferior aí, né? Um outro problema, né, é o manejo aversivo aí na interação homem-animal, né, que são os traumas para o animal que vão gerar aí prejuízos na produção, né? Por exemplo, aqui são possíveis interações. Nessa figura a gente observa as possíveis interações entre o bem-estar do trabalhador e bem-estar animal e produtividade. Trabalhador mais feliz, animais bem tratados, comportamentos positivos, manejo mais fácil. Trabalhador infeliz, animais tratados rudemente, comportamentos negativos, manejo mais difícil, que vai gerar
possíveis lesões aí na carcaça, né? Isso por quê? Né? Porque esse manejo aversivo ele vai trazer traumas para os animais e perdas na produção. Como, por exemplo, esses tratadores vão realizar um manejo batendo nos animais, que vão gerar essas lesões aí na linha de abate. A carcaça vai ser penalizada, o produtor também vai ser penalizado. E aí isso vai implicar em prejuízo para o produtor, né? No entanto, as atitudes positivas, né, já estão ligadas com o bem-estar dos indivíduos e esses colaboradores mais satisfeitos eles vão estar mais motivados e conscientes das condições que devem adotar para promover um alto grau de bem-estar desses animais. No entanto, eles precisam ter também suas necessidades atendidas, né? Um colaborador desanimado e insatisfeito vai influenciar totalmente aí nesse bem-estar desses animais. E aí, esses são alguns dos tipos de lesões que a gente pode também estar encontrando em animais que não, por exemplo, estão em um curral com baixa condição de bem-estar e de higiene, né? Esses animais estão acometidos por lesões, né, que não pode permanecer com elas. Por isso ele vai de encontro com o bem-estar, por exemplo. Né? Essas lesões aí são lesões podais em ovinos, que são causadas, que geram, na verdade, né, importantes perdas econômicas por quedas na produtividade, na reprodução, e também, né, por gastar com tratamentos ineficientes e com o descarte desses animais. Tudo isso vai afetar aí uma baixa condição de bem-estar, de produtividade e, consequentemente, prejuízo para o produtor. E aí é que vem as perguntas, né? E agora, o que eu devo fazer, né? Qual que é a saída para a gente melhorar essas condições de bem-estar? As principais melhorias, né, na condição de bem-estar dos pequenos ruminantes são as instalações, né? A gente pode oferecer uma localização melhor, uma orientação, telhados que promovem melhor condição de ambiente térmico para esses animais, inclinação dos terrenos, forros, beiragens na terninha, altura de cobertura, arborização, sobreamento, como por exemplo aqui a gente tem uma posição leste-oeste, né? A posição da instalação e do pé direito, né? O pé direito adequado aqui de 2,2 a 3 metros, piso suspenso, e aqui a orientação do galpão seguindo a linha do sol, evitando que essa radiação seja incidida aí dentro do galpão, né? E também levando em consideração a densidade animal, a categoria desses animais, em que condições esses animais estão. E aí a gente tem aqui nessa tabela uma área por baia por animal, por exemplo, em diversas categorias, aleitamento de 3 a 6 meses, 7 a 12, cabras adultos, maternidades reprodutores. E a gente percebe que varia essa área por animal por metro quadrado à medida que essas condições vão variando. Os animais numa condição de aleitamento, indica-se que tem de 0,4 a 0,6 metros quadrados de animais por área, e aí isso tende a aumentar à medida que esses animais vão ficando mais velhos, né? E aí, uma outra estratégia é o fornecimento de sombreamento, né? Sombreamento artificial, com sombrites e também palhadas, não retirando as sombras que estão já na fazenda. E aí, nesse trabalho realizado por Moraes et al., trabalho realizado por nosso grupo, com ovinos Doppler e santinês, animais F1 Doppler e santinês, expostos à radiação. Nesse aí a gente pode observar o tempo que esses animais deixam de pastejar e procuram a sombra à medida que o índice de radiação solar tende a aumentar, né? A gente percebe que aqui os animais buscam a sombra, principalmente nos horários mais quentes do dia, onde a gente vê aqui os gráficos em barras nas cores pretas. Esses animais buscam mais a sombra quando expostos à radiação, e
nos horários mais frios, esses animais conseguem ficar expostos à radiação e pastejando, ou seja, uma baixa condição desses animais não tem sombra, eles não vão se alimentar e vão ter um gasto maior energético. Por isso que o sombreamento é importante para que esses animais possam estar aí expressando seu máximo de desempenho. Um outro recurso é utilizar os animais adaptados, né, geralmente oriundos de cruzamentos, como por exemplo genótipos já adaptados àquela região. Nesse nosso caso aqui, como por exemplo animais canindé, mochotó, morada nova, santo inês, doppler, que são animais que já foram cruzados e eles já apresentam uma adaptabilidade, né, que essa adaptabilidade se ajusta a essas condições médias ambientais, né, dos climas adversos. Isso vai fazer com que se tenha uma perda mínima desses animais, né, no desempenho, e vai conservar, esses animais vão ter uma alta taxa reprodutiva, resistências a doenças e também uma baixa mortalidade, né? Por esse motivo é sempre importante ter em mente qual que é o objetivo da criação. Por exemplo, que na nossa região Nordeste, né, essas raças são frequentemente utilizadas por ter essa característica de adaptabilidade à região. Isso melhora as condições de bem-estar desses animais se as suas exigências nesse tipo de ambiente forem atendidas, né? E aí a gente percebe aqui, né, nessa imagem a média de frequência cardíaca e frequência respiratória de ovinos em função do genótipo e do sexo, né? A gente percebe aqui que tanto os animais Doppler como os santinês, eles apresentam altas frequências respiratórias, no entanto não apresentam quedas no seu desempenho, né? E aí uma outra estratégia é o treinamento dos trabalhadores envolvidos, né, nesse bem-estar animal. Para a gente ter também um alto grau de bem-estar, a gente deve ter não só o animal, isso deve estar vinculado também ao alto bem-estar animal, né, humano, na verdade. E isso é fundamental para que ocorra um manejo tranquilo, né? E aí todo produtor deve ter em mente, né, que deve-se ter um programa de treinamento e atualização dos treinadores. Muitos trabalhos, como esse aqui de Parão em 2005, mostram que o programa de treinamento reduziu a porcentagem de descarte de carcaça de 20% para 1,3%. Isso mostra o quanto é importante aí, o bem-estar não só dos animais, mas também dos trabalhadores. Uma outra forma de melhoria do bem-estar é facilitar, né, a socialização dos animais, tornando esses animais eles são seres sociáveis, né? E por isso há uma necessidade da interação com outros indivíduos. Esse comportamento é um comportamento natural dessas espécies e quando privados de realizá-los, eles vão ter o seu bem-estar comprometido e até mesmo a sua sobrevivência, né? Esses pequenos ruminantes, como os ovinos e caprinos, eles vivem em pequenos grupos e isso proporciona, né, vantagem para indivíduo e grupo, incluindo proteção contra predadores, melhoras nas condições de sobrevivência dos jovens e também acessos aos seus companheiros. Uma outra forma de melhorar a condição de bem-estar desses animais é o enriquecimento ambiental, que isso vai possibilitar, né, um certo nível de atividade dos animais, por exemplo, nos animais confinados, que são animais que vão estar sem interação. Isso pode gerar um estresse para esses animais, e aí quando a gente fornece enriquecimentos ambientais, isso vai fazer com que esses animais dissipem energia e não fiquem tão estressados naquele tipo de ambiente. E aí era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês hoje, né? A gente poderia se estender muito, mas a gente tem um tempo aqui um pouco limitado. Se alguém quiser entrar em contato, meu e-mail é danleyczootecnia@gmail.com. Estou aqui disponível para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento para ajudar todos vocês. Peço desculpas por não ter conseguido colocar minha imagem do vídeo aqui, porque realmente na gravação não consegui, peço desculpas.
E é isso, pessoal. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí com a formação de vocês. E grande abraço para todos.